Olha, quem já passou pela experiência de alugar um imóvel sabe bem como é, né? A gente se depara com aquela montanha de papéis, um contrato cheio de juridiquês, letras miudinhas, e no fim das contas fica aquela pulga atrás da orelha de que a balança da lei parece pender muito mais para um lado do que para o outro. Vamos ser sinceros, existe quase uma lenda urbana no mercado imobiliário. A ideia de que no exato segundo em que entrega as chaves, o dono do imóvel fica de mãos completamente atadas. É como se a propriedade, de repente, não fosse mais dele e ele virasse um mero espectador vendo o próprio patrimônio ser usado. Mas afinal, a lei do inquilinato é mesmo essa via de mão única? O que a gente vai fazer hoje é justamente desvendar isso. Vamos dar uma olhada em alguns direitos bem surpreendentes que os proprietários têm e que, olha, a maioria das pessoas, seja quem aluga ou quem mora de aluguel, nem imagina que existem. E para começar, vamos direto no coração do maior mito de todos, a ideia de que o prazo de um contrato é uma espécie de fortaleza à prova de balas, principalmente quando o assunto é falta de pagamento. Pois é, muita gente pensa assim, o contrato é de 30 meses, então o proprietário está amarrado, tem que aguentar até o final, mesmo se o aluguel não for pago. Só que não é bem assim que a banda toca. A realidade é que a falta de pagamento é o que quebra o acordo. Ela simplesmente destrói essa barreira do prazo. Isso significa que o locador pode sim entrar com uma ação de despejo a qualquer momento. O direito de ficar no imóvel pelo prazo combinado depende, claro, de cumprir a principal obrigação, pagar em dia. Simples assim. É verdade que a lei oferece uma saída, um mecanismo chamado purga da mora. É, basicamente a chance que o inquilino tem de ir lá, depositar o valor que está devendo e, com isso, salvar o contrato. Mas atenção, é uma chance, não um direito que se pode usar para sempre. O ponto central aqui é que a lei não obriga um cidadão a bancar a moradia de outro indefinidamente. E por falar em ação de despejo, a primeira imagem que vem à cabeça é de um processo super lento que se arrasta por anos nos tribunais, não é? Pois bem, vamos ver como a justiça pode ser, na verdade, bem ágil em algumas situações bem específicas. Isso mesmo, 15 dias. Pode parecer mentira, mas a lei do inquilinato realmente prevê a desocupação do imóvel em apenas 15 dias em certos casos. E vamos combinar, para os padrões da nossa justiça, isso é praticamente a velocidade da luz. O nome técnico para isso é liminar de despejo. E o que mais choca as pessoas é que essa ordem pode ser dada pelo juiz logo de cara, sem nem ouvir o inquilino antes. Mas existe uma lógica por trás disso. A lei entende que, em situações de risco financeiro extremo para o proprietário, é preciso agir rápido para estancar o prejuízo. Mas calma lá. Essa velocidade toda não é a regra geral, tá? É uma ferramenta de emergência bem cirúrgica. Ela se aplica, por exemplo, quando o prazo do contrato já acabou e, o mais importante de tudo, a locação não tem nenhuma garantia. Sabe, nada de fiador, nada de depósito, calção, nem seguro-fiança. Zero. É como se o proprietário estivesse totalmente exposto. Aí, a lei age rápido para impedir que o prejuízo vire uma bola de neve. Bom, vamos em frente. E se a necessidade de retomar o imóvel não tiver nada a ver com dinheiro? E se for por causa de circunstâncias que ninguém controla? Imagina só este cenário. O poder público, a prefeitura, por exemplo, determina que precisa ser feita uma obra urgente e estrutural no prédio, e que é perigoso continuar morando ali. Nesse caso, não tem discussão. A segurança e a obrigação de cumprir uma ordem legal passam por cima do contrato de aluguel. O locador ganha o direito de terminar o acordo para que a obra aconteça e, claro, para garantir a segurança de todo mundo. E tem outra situação super comum na vida real. E quando o dono precisa do imóvel de volta para ele mesmo morar, ou para algum parente próximo, será que a lei permite isso? A resposta é sim, mas óbvio, com regras bem amarradas para ninguém sair abusando. Primeiro, o contrato já tem que estar rolando por prazo indeterminado. Segundo, o uso é bem restrito. É só para a família direta, o próprio dono, cônjuge, pais, avós, filhos ou netos. E aqui vem o pulo do gato. A pessoa que vai usar o imóvel não pode ser dona de nenhum outro imóvel residencial na mesma cidade. Ou seja, é um direito, mas não é um cheque em branco para despejar inquilino à toa. Ok, agora vamos mudar de ares. Saindo do aluguel de casa e apartamento e mergulhando no mundo dos negócios. Porque aqui, meus amigos, existe um mito gigantesco que precisa ser derrubado. Muitos comerciantes e empresários têm essa convicção, sabe? A de que depois de ralar por anos e construir um ponto comercial forte, com clientela fiel, eles passam a ter um direito eterno àquele endereço. Como se o ponto, a marca, se tornasse mais importante que o imóvel em si, obrigando o dono a renovar o contrato para sempre. Essa ideia não vem do nada. Ela se baseia num mecanismo da lei chamado renovação compulsória.
Só que ter esse superpoder de forçar o dono a renovar o contrato contra a vontade dele, bom, isso está muito, mas muito longe de ser algo automático. Na verdade, é um caminho bem difícil. E é aqui que a gente vê como esse direito precisa ser construído e não só presumido. Para ter sequer a chance de pedir essa renovação forçada, o inquilino comercial tem que passar por um verdadeiro teste de fogo. Precisa ter um contrato escrito de no mínimo 5 anos, estar no mesmo ramo de atividade por 3 anos, sem parar, e ainda por cima entrar com ação na justiça numa janela de tempo minúscula antes do contrato acabar. Se vacilar em um único detalhe desses, já era. O proprietário fica com total liberdade para pegar o imóvel de volta. Chegamos ao fim da jornada do aluguel, aquele momento simbólico, a entrega das chaves. Mas o que esse gesto significa de verdade para a lei? Existe uma crença muito forte de que a entrega das chaves é tipo uma borracha mágica, que a partir do momento em que elas voltam para a mão do dono, pronto, tudo que ficou para trás, todas as dívidas, todos os problemas, simplesmente desaparecem. Mas a lei não deixa margem para dúvida. Entregar as chaves encerra uma coisa, a posse do imóvel e, consequentemente, a cobrança dos aluguéis dos meses seguintes. Mas de jeito nenhum funciona como um perdão para o que já passou. A responsabilidade financeira por tudo que ficou pendente continua vivíssima. O proprietário pode e deve cobrar na justiça tudo que ficou para trás. Aluguéis atrasados com multa e juros, contas de água, luz, condomínio, IPTU. E, um ponto muito importante, o custo dos reparos de danos que forem encontrados na vistoria de saída. A dívida, meus amigos, sobrevive à devolução das chaves. Então, vão amarrar tudo que a gente viu hoje. Fica bem claro que a lei não é um roteiro para beneficiar só um lado. O prazo do contrato não é um escudo contra o calote. O despejo pode ser, sim, muito rápido. O ponto comercial não é eterno. E a entrega das chaves não zera o placar das dívidas. O que a lei busca o tempo todo é um equilíbrio, por mais complexo que ele seja. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Depois de entender como a lei funciona na prática, fica o questionamento: onde é que mora a verdadeira segurança numa locação? Será que é naquelas cláusulas de prazo escritas no papel? Ou será que é na escolha de uma boa garantia financeira lá no comecinho da conversa, no primeiro aperto de mãos?